Tarde ou boa noite. Eu não sei em qual horário você vai estar assistindo, mas seja muito bem-vindo ao Café com Liz e Léo. Hoje eu não estou com café, estou com meu chimarrão e em função disso é café com Liz e chimarrão com Léo. Guardando a Liz chegar. Grande Bob, bom dia. Bob, meu nobre amigo, irmão, esse projeto aí que eu comecei a fazer com a professora Marilis. Então, todo sábado, às 6h07, a gente começou esse projeto chamado Café com Liz e Léo, onde a gente busca trabalhar e conversar, né, sobre desafios, sobre carreira. E hoje a gente vai falar sobre pessoas. Então, acompanhe aí, esperando ela chegar. Vamos ver se logo logo ela já aparece. Deve estar com algum problema. Mas e aí, pessoal, comente aí. Conviver, se relacionar com pessoas é fácil? Comente aí, enquanto a professora Liz não entra. Então, tomando aqui o meu chimarrão. Comente aí também se vocês preferem o que vocês gostam de tomar de café da manhã, toma nada, fica em jejum, toma café, café com leite, café com açúcar, enfim. Comentem aí o que vocês gostam. Enquanto isso, aguardamos. Deixa eu ver com ela aqui. Mas acontece. Provavelmente deve ser algo relacionado à internet, né? A conexão. Oi, Manu, tudo bem? Ah, normal. Não ter fome de manhã é bem normal. Eu também não gosto muito de comer de manhã. Embora algumas vezes eu sou forçado a comer. Mas eu gosto de primeiro tomar bastante líquido. Aí chego ali, eu gosto de tomar bastante líquido, né? Tipo água, café, chimarrão. Gostando. Um cafezinho, né, Bob? Cafezinho é sempre bom. Mas enquanto. Bom dia! Tudo bem? Tô preocupado já. Eu tava mandando notificação, não tava indo. Ué, enfim, agora. Agora foi. Você tá no teu café, que eu já vi no teu story, eu tô no meu Tô no chimarrão meu aqui. cafezinho aqui já, não pode faltar. Se não Tava, falta, tava conversando, tava conversando com o Bob, que é personal trainer, talvez um dos pioneiros a atuar como personal trainer aqui no Paraná, com certeza, mas no Brasil, né? E também a Manu, que trabalha ali no Andrade com a gente, e tá perguntando o que eles gostam de tomar no manhã, né? Então, o Bob falou cafezinho, a Manu disse que não tem muita fome de manhã, enfim, tava levando nessa torrada aí o papo. E você, Elisa, você gosta de tomar o café que você já comentou, né? bom dia, gente. Então, bom dia, pessoal. Bom dia. Realmente, de manhã cedo, assim, eu também não tenho muita fome, mas um cafezinho eu gosto de tomar. Tomo um purinho, tomo um purinho pra acordar. E aí depois, mais tarde, assim, 1 hora e pouco depois que eu levantei, que aí eu vou comer alguma coisa, vou fazer o desjejum. Mas em jejum mesmo, cedinho, é um cafezinho, né? Um pretinho básico, sem açúcar, sem leite. Bom dia, Robinson. É um cafezinho, não pode faltar. A Rúbia, bom dia, Rúbia. E a Rubia, direto de Ponta Grossa. Aí, ó. Diretamente de PG. Mas é Vamos interessante, lá. tem pessoas que acordam e já precisam comer, tem pessoas que já precisam daquele tempinho, né, antes de comer. Eu, por muito tempo, eu acordava e precisava comer. Precisava tomar comer mesmo, né? E de
um tempo pra cá, não, tanto que agora eu faço cardio em jejum, eu não tenho problema nenhum, volto. Então hoje em dia já mudou um pouquinho. Pra ser bem sincero, eu nunca gostei de comer. Eu não sei quando viaja, né? Quando você fica em hotel, daí você é meio que obrigado a comer, porque não sei o que Não dá acontece, pra, mas não dá pra desperdiçar, né? aí você come fruta, você come ovo mexido, você come bacon, Sim, aí você come tudo. exatamente, né? Em casa, eu normalmente no que eu acordo, hoje eu preparo o café, é a água. Primeiro eu tomo água, eu tomo, sei lá, uns meio litro de água de manhã e depois disso eu tomo ou café ou como hoje eu estou tomando chimarrão. E depois, dependendo da minha vontade, aí eu acordo muito cedo, né? Aí as crianças estão acordando, levantando, aí a mesa tá posta, daí eu sento e tomo como um pão, alguma coisa junto com eles. Mas na maioria das vezes, fico no café ou no chimarrão. Eu também tomo bastante água de manhã. Aliás, importantíssimo, né? A gente já começar o dia se hidratando, a garrafinha de água tá aqui já. É o cafezinho e a garrafinha de água junto. Isso, Duas, por falta de uma tem outra aqui também. exatamente, isso aí. Se hidratar, né? Pô? Mas isso é interessante, porque já tem um gancho para o nosso tema que a gente combinou, né? Uhum. Isso aqui é para falar de pessoas. E aí, nesse bate-papo, a gente já vê que existem diferenças na própria alimentação matinal, vamos chamar. Então, isso já nos mostra aquelas pessoas que acordam cedo, acordam mais tarde, acordam mal-humorada, acordam bem-humorada, acordam com fome, acordam sem fome. E a gente já começa o dia com essa diversidade de personalidade, né, de pessoas. Mas queria que você começasse a falar sobre a tua percepção, o que você tem estudado, o que você tem aprendido e entendido sobre pessoas. Bom, vamos lá então. A nossa pauta que sempre surge de muitos insights, né? Para quem quer saber como surgem as nossas pautas, é sempre de algum insight que a gente tem, que a gente está vivenciando durante a semana, e aí acontece alguma coisa no nosso cotidiano, na nossa vida, e a gente fala, precisamos falar sobre isso, né? E com o tema de hoje não foi diferente. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com um amigo meu da época do mestrado, o Léo também conhece, né? Que é o Juarez Trancoso, que está fazendo um trabalho lindo aí nas redes sociais, inclusive, né? Indico depois para vocês segui-lo aí no perfil dele. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele, um bate-papo e tal. E aí ele estava me contando como que foi a trajetória dele, né? Porque eu perguntei, falei, Juarez, como é que foi do mestrado até aqui, hoje, onde você está? Como é que surgiu essa ideia de você trabalhar no digital, trabalhar com mulheres, enfim, e fazer todo esse trabalho que você está fazendo? E aí ele começou a me contar a jornada dele desde que ele saiu do litoral. Essa parte até eu não sabia, que a família dele é natural lá de Antonina, e aí ele estava me contando, né, como que foi a saída dele lá para vir para Curitiba, primeiramente para servir o exército, enfim. E e aí ele foi me falando como que deu o desdobramento da vida dele, que a princípio ele saiu para entrar numa carreira militar, porque ele tinha pretensão, inclusive, de entrar na polícia. Olha só, e foi parar na educação física, né? E, e aí muito do que ele foi me narrando, ele foi me destacando pessoas. Ah, porque a minha família tal, aí eu acabei que eu entrei na faculdade, eu encontrei o professor tal, e é esse professor, ele me deu um norte, ele me trouxe uma vivência, a experiência, a admiração, enfim. Aí eu mudei de ideia, e quando eu entrei aqui, eu encontrei a pessoa tal, a pessoa, e eu anotando tudo que a gente estava conversando, né? Aí depois eu comecei a destacar os pontos, eu falei assim, olha só, pessoas passaram pela vida dele, interferiram nas decisões dele, né? O nosso tema passado, interferiram nas decisões dele e foram primordiais para ele estar aqui onde ele está. E aí eu comecei a refletir sobre as pessoas também que passaram na minha vida, que me fizeram estar aqui hoje, onde eu estou, que me fizeram tomar as decisões que eu tomei, né? Então a gente não trilha essa vida sozinho, nós não estamos aqui para trilhar essa vida sozinho, né? As pessoas passam pelo nosso caminho
e deixe um legado, deixe um seu legado, né? E esse legado vai se entrelaçando com o nosso. E aí eu trouxe para o Léo, falei, vamos falar sobre as pessoas que nos influenciaram, que nos influenciam, por que que a gente vive nessa comunidade. E assim se deu o start para esse papo de hoje. Inclusive, Né? Juarez foi uma pessoa que passou pela minha vida no mestrado, que hoje está desenvolvendo um trabalho bacana e eu quis conversar com ele justamente para eu entender, né, como que ele chegou lá. E aí foi uma pessoa que também, né, tá me inspirando hoje nas coisas que eu estou buscando, enfim. E assim a gente caminha. Exatamente. Claro, dentro da nossa jornada, desde que a gente nasce, a gente é influenciado. Primeiro grau assim, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, né, se tem ou não, mas pelos tios, pelos avós, então a gente sempre tem essa influência da família. Mas talvez a influência da família ela não seja algo, isso não é uma regra, né? Isso aí muda. Pode ser para um lado sempre de segurança, né? De proteger ou de nos proteger. Então essa influência logo no início de você ter esse instinto protetor, né? De você proteger os seus, né? Seja seus irmãos, seus amigos, proteger a família. Então, isso eu percebo que não só comigo, mas com outros amigos também foi dessa forma. Mas aí existe aquela linha tênue da proteção e da superproteção. Então, a gente tem que identificar, talvez para mim, o meu tipo de criação, para quem olha de fora, fala, poxa, não teve nenhum estímulo. Para outros, pode falar assim, nossa, como foi, sua mãe foi super protetora, como seu pai foi super zeloso. Não estou dizendo que foi, mas como característica de pessoas que enxergam de fora o que está acontecendo. Isso é muito natural a gente se identificar, e uma das características muito ah, normais, né? Hoje se prega muito isso, é você se identificar com pessoas por meio da empatia, né? Então, a empatia, ela faz essa conexão, né? A compaixão gera essa conexão da gente se deixar ser influenciado, mas também influenciar outras pessoas. Muitas vezes por um instinto de sobrevivência, mas outras, se a gente tem consciência de que a gente tem e existe essa possibilidade, a gente consegue realizar muito mais tarefas e ser muito mais objetivos do que simplesmente deixa a vida me levar. E por que que eu quero trazer isso? Porque na minha vida, né, acredito que na sua também, você também sofreu influência de pessoas próximas, de amigos, e na vida pessoal, principalmente, mas na vida profissional, talvez é onde a gente tenha esse despertar intelectual, né, essa racionalização acerca de permitir ser influenciado, mas também influenciar, porque aí a gente já tem uma consciência muito maior do que acontece, porque a gente escolheu a profissão, a gente escolheu estar naquele lugar, e aí fica muito mais fácil isso de forma consciente, não apenas por instinto. Eu queria saber se concorda, discorda, o que que você acha? Concordo com você. E eu queria pegar um ganchinho ali do que você falou sobre quando a gente nasce do núcleo familiar. Hoje, quando a gente vai estudar, que a gente não tem escolha, digamos assim, né? Dizem que a gente tem antes de nascer, mas enfim, daí a gente já entra num papo muito mais profundo. Mas quando a gente é criança, a gente vai conviver com aqueles que, né, que estão ali para nos cuidar, digamos assim. Então a gente não tem escolha, né? A partir do momento que a gente sai de casa e vai ver outros rumos, aí a gente começa a escolher as pessoas com quem a gente convive. Mas enfim, quando a gente estuda educação positiva, muito se fala sobre o poder do afeto e sobre o acolhimento dessa criança, sobre o colo, né? Sobre que até um tempo isso era considerado ruim, né? As pessoas antigas falam com as pessoas mais velhas, falam, não pode dar muito colo, senão vai mimar. Não pode ficar muito aí com essa criança, porque senão ela vai ficar mal acostumada. Não pode e tal, né? E hoje a educação positiva vem justamente para nos falar o contrário. Negativo, essa criança, ela já, inclusive ela não anda antes de um ano justamente porque ela precisa do colo. Ela é dependente do colo, ela é dependente desse afeto.
Então a gente depende, né, do outro, do afeto, do colo, para aí a gente ir construindo a nossa segurança emocional, a nossa personalidade, a nossa segurança enquanto um ser, um indivíduo nesse mundo, para aí a gente começar a andar com as nossas próprias pernas, né? E é muito desse afeto recebido inicialmente que vai refletir a nossa empatia do futuro. Então, se eu recebi esse acolhimento, esse colo, no momento que eu nem me entendia como indivíduo nesse mundo, consequentemente, quando eu for, né, estiver me entendendo como um indivíduo nesse mundo, eu vou conseguir olhar o meu próximo com empatia, com acolhimento também. Não sei se faz sentido para vocês. Às vezes a gente pensa que nós somos indivíduos individuais e estamos aqui no na nossa ilha, no nosso mundinho, e é sobre isso, é sobre os meus objetivos, é sobre o meu crescimento pessoal. E a gente deixa de perceber o porquê que existem 8 bilhões de pessoas nesse mundo. Quais são os objetivos? Tipo, cada um vai viver o seu, cada um vai construir o seu, ou na verdade nós estamos todos unidos em um grande esforço? Quando a gente olha para grandes mestres da humanidade que passaram aqui por esta terra e a gente olha o que eles fizeram, o que eles construíram, no que eles trabalharam, a gente vê que eles não estavam construindo coisas para si, eles estavam deixando um legado para a humanidade. Então eles estavam trabalhando pela humanidade, deixando seus legados e fazendo com que a humanidade se unisse. Eles estavam buscando paz, estavam buscando, enfim, coisas pela humanidade. Por quê? Porque são pessoas que atingiram um nível de consciência, que entenderam que a gente não está aqui sozinho. E que quando eu colaboro com o crescimento do outro, com o crescimento de todos que estão à minha volta, eu também estou contribuindo para mim. Nós estamos todos aqui num grande esforço colaborativo, um está colaborando com o outro. É aquela coisa, né? Quando eu acendo a vela do próximo, eu não apago a minha. Né? Com a minha chama, eu acendo a sua chama, a minha continua acesa. Mas vamos ter mais luz, né? Porque agora a sua se acendeu. E já estou falando bastante aqui, mas eu acho que a pandemia, a gente já conversou bastante sobre a pandemia aqui, mas a pandemia ela nos trouxe essa visão também. Porque a gente viu que a gente precisou do esforço colaborativo. Quando a gente se deparou com uma situação que estava a nível pandêmico, né? Um vírus que já estava a nível pandêmico, a gente precisava que o outro colaborasse. Determinadas regras foram impostas e se todos não cumprissem, a gente ia levar muito mais tempo para a gente se desvencilhar do problema. E aí a gente já estava fazendo não só mais por mim, eu já estava fazendo pela minha família, eu já estava fazendo pelo outro, porque eu estava começando a tomar consciência disso. É óbvio, a gente sabe que muitas, né? Tivemos muitos problemas no meio do percurso. Foi a época, inclusive, que a AIFO mais trabalhou em festas clandestinas, porque tinha aglomeração de pessoas, 800 mil pessoas fazendo festa, mas enfim. Mas a gente viu que a grande maioria das pessoas do mundo, elas estavam cuidando de si para cuidar do outro. Né? As pessoas que tinham pessoas de risco em casa, idosos ou pessoas que têm algum problema de saúde, já tipo, eu não vou sair ou eu vou me cuidar porque eu tenho tal pessoa. E aí a gente pôde ver que por que a gente está aqui? Ou por que existe o outro na minha vida? Por que a gente está vivendo esse grande esforço? Tá vendo como está todo mundo ligado? E está todo mundo dependendo do outro? E quando a gente percebe que a gente está nesse esforço para todo mundo evoluir, e a gente contribui com o outro, todo mundo evolui, e a gente vive num lugar melhor. Né? Então, quando a gente percebe, chega nesse nível de consciência para perceber isso, a gente vai trabalhar em prol do outro, né? E não só para o meu umbigo, para mim, pensando que, tipo, o outro é o outro e é ele que se vire, e eu tô aqui no meu, e você tá aí no teu. Então, é por aí. É por aí que eu penso. Mas faz sentido, porque o que eu vejo, assim, né? As pessoas sempre falam, pô,
o grupo, você tem que prezar pelos grupos minoritários, a minoria, e eu sempre falo, cara, a menor minoria que existe se chama indivíduo. Porque se a gente for olhar da Lua à Terra, a gente vai olhar pessoas. Ó, tem um monte de pessoas, cada uma vivendo, cada um com a sua rotina, cada uma com a sua preocupação. Tem uma passagem naquele filme o Velozes e Furiosos, o Desafio Tóquio, onde o Ran tá com o outro ator, eles estão no alto de um prédio olhando toda aquela multidão em Tóquio, cada uma com seus afazeres, e ele fala um negócio, ó, todo mundo perdido e ninguém vivendo e tal. Só que se você amplia esse foco e enxerga no macro, tá todo mundo no mesmo balaio. As diferenças elas começam a aparecer quando você começa a ficar muito mais próximo do que está acontecendo no mesmo nível. Isso nas aulas de gestão e planejamento sempre falo isso para os alunos. Falo, a gestão se faz do alto, não se faz no nível, porque se você está no mesmo nível, você não enxerga o todo e não tem a visão além do alcance, né? Você não consegue enxergar além. Se você não consegue enxergar além, ter visão do que pode acontecer, você não consegue antever determinadas situações para poder intervir e evitar que aquilo aconteça. Então, sempre uma visão do alto, você vai ter uma amplitude maior e uma percepção muito mais lenta do que está acontecendo. E isso que você falou da pandemia, ela conecta com isso, por quê? Porque as pessoas elas pararam de olhar para si e começaram a olhar para o mundo, porque não tinha outra opção, ou seja, dentro das diversas possibilidades que você poderia fazer, elas estavam convergindo para o mesmo objetivo. Temos uma pandemia, tem um vírus que está adoecendo, que está, né, matando um monte de gente, que está gerando um monte de problema, e esses problemas eles não são apenas na esfera do desemprego ou da falta financeira, mas do abastecimento de comida, da inflação que vai aumentar o custo, o desespero, e aí cada pessoa ela vai ter uma resposta dentro de si para ela reagir ou agir frente a esses fatos. Então, por quê? Porque está todo mundo inserido nesse mesmo nível. E quando você está inserido nesse mesmo nível, você tem, acredito eu, alguns choques. Os principais. Eu não tenho, como é que posso dizer? Eu não tenho domínio sobre a minha própria vida, porque não está dependendo de mim mais. É como se eu fosse passageiro em um avião. Eu tenho que confiar no piloto. E se o piloto ele tem que confiar nele, na máquina, no divino e Uhum. que eu posso fazer. Então, eu acredito que pela primeira vez, não vou dizer todos, mas boa parte da humanidade ela percebeu isso e começou a ter esse olhar voltado. Meu Deus, eu não sou nada, eu sou um risco. Aí entra a questão que nunca se falou tanto de inteligência emocional, nunca se falou tanto de autoconhecimento. Hoje né? E isso eram assuntos que o próprio meio corporativo já vinha falando, de que as pessoas elas são contratadas pelas hard skills, né, pelo conhecimento técnico, mas elas permanecem pelas soft skills, né, por aquilo que a gente não consegue muitas vezes tangibilizar. Então, como que você se relaciona, como que você se comunica. E isso eu vejo um maior desafio hoje é você é, conhecer as pessoas e ter segurança daquela informação que as pessoas estão transmitindo. Porque hoje, me desculpa aí quem defende A, B, C ou D, mas eu não gosto da Globo. Cara, por que que não gosta? Porque a Globo mente. Fala, posso falar da Record a mesma coisa. Não gosto da Record porque a Record também é mentirosa. Então hoje eu até brinco, falo, cara, hoje não você não ser manipulado, você escolhe É, quem que você quer que manipule, porque a exato. gente está sendo manipulado a todo momento. Então, sai um pouco da tela, volte aos livros, né, porque a influência é isso. Você foi influenciado, você se permitiu ser manipulado pelas pessoas.
Só que quando fala manipulado, parece uma coisa pejorativa, né? Então vamos usar um outro termo. Vamos ser persuasivos. Acho que fica mais politicamente correto. Então, é quem que eu vou permitir que venha me persuadir e quem que eu vou persuadir. Então, eu vejo que hoje está muito nisso. E eu não vejo isso como sendo algo errado, eu vejo isso como sendo sobrevivência. Desde que o homem é homem, pode olhar, quando você tinha a nobreza, não fazia nada, só delegava o que os outros tinham que fazer. Aí a burguesia cresceu por quê? Porque cansou de ficar naquela mesmice e começou a trabalhar para poder conquistar e no sentido de comprar o seu direito a circular com os nobres, né? Então, a gente tem essa visão. Então, essa visão no sentido histórica, né, da coisa. Então, eu vejo que sempre o homem ele cria artifícios para ele ir se adaptando, né, a determinadas situações e circunstâncias do período para poder sobreviver. Nada mais, nada menos do que isso. E até de forma, que nem você falou, se a gente entra em modo sobrevivência, a gente inconscientemente a gente vai estar persuadindo pessoas em prol do nosso interesse também, não é? Né? Somos seres humanos e estamos aqui para sobreviver, então, consequentemente, vão entrar em jogo aí questões inconscientes que vão fazer com que a gente se sobressaia de alguma forma, que a gente se beneficie de alguma forma, né? Então, com certeza, a gente vai manipular pessoas ou persuadir pessoas em prol dos nossos benefícios, do que a gente sabe que vai ser melhor para nós, enfim. Às vezes a gente vai levar isso para o lado ruim, ou às vezes a gente vai levar isso para o lado bom. Por exemplo, vamos pegar aqui as Torres Gêmeas, o World Trade Center. Bin Laden, pensando nele sozinho, se ele, como indivíduo, tinha esse objetivo, de atingir esse objetivo, tá? A gente tá hipoteticamente falando. Ele, como indivíduo, queria fazer isso. Ele não teve que persuadir várias pessoas para ele executar o plano dele, inclusive persuadir pessoas a acabarem com as suas próprias vidas em prol desse objetivo, né? Com certeza, não era um objetivo individual, enfim, mas considerando que fosse, digamos que fosse, quantas pessoas ele teve que persuadir a chegarem a níveis extremos para executar esse objetivo em prol do que ele queria, não é? Então, Daí, então a gente faz isso o tempo todo. mas aí vem uma outra questão, que é a questão do ser humano, ele precisa pertencer a algo que seja igual, mas principalmente maior que ele. Essa ideia de pertencer ao grupo. E aí vem uma outra questão, que é a solidão e a solitude. A solidão é eu, no meio da multidão, eu me sinto sozinho. A solitude é você querer se isolar e permanecer sozinho. Então, nesse sentido, então, ah, ele conseguiu persuadir o grupo de pessoas que queriam pertencer a algo para dar um significado na vida delas. Ou seja, estou fazendo algo maior do que eu. Então, Exato. Exatamente. Vem, vem, vem outras características do viver em comunidade também, né? O ser humano precisa disso, precisa se sentir pertencente a algo, né? A algo maior. É aquele feito de torcida de futebol. Se aquela pessoa pertencente à torcida fosse de forma isolada no estádio, ele agiria de uma forma. Ele seguraria seus instintos, ele ficaria quieto, talvez ele torcesse ele de forma bem comedida, mas a partir do momento que ele vem no grupo e ele está pertencendo àquela torcida, ele aflora tudo que ele tem dentro dele, porque aí ele tem o poder daquele grupo. Não é só mais ele enquanto indivíduo. Ele, no poder daquele grupo todo, que é algo maior, ele tem a coragem de colocar tudo aquilo para fora, né? Então é a questão do pertencimento a algo maior, o grupo potencializa nós como seres humanos.
Isso eu não O tinha bem, refletido até então. Estou refletindo pro, aqui agora ao pro vivo. bem, né? Então, mas é pro bem ou pro mal. Pro Essa, bem ou pro mal. Pro... eu vejo assim, ó, quanto mais. Eu vou procurar um termo para não ser pesado, mas quanto menos conhecimento sobre a vida tem, mais fanática a pessoa é. Ideologicamente. Por quê? Porque ela está se alimentando de uma única fonte. Ela não consegue refletir que você tem várias formas de atingir o mesmo objetivo, mas por meios e formas diferentes. Bom dia, professor Patrick. Forte abraço, que Deus abençoe você também. Bom Então, dia. então, então, quando isso acontece, você vira polo, um é polo positivo, outro é negativo. Você vira ou esquerda ou direita, e você perde o diálogo. E o diálogo é parte do relacionamento. Se você não consegue aprender a dialogar no sentido de escutar uma objeção a um argumento que você está tendo, é porque você tem que crescer, ser maduro o suficiente para poder absorver aquilo e não ser visceral de levar tudo a ferro e fogo como se tudo fosse contra você, como se o mundo girasse no teu entorno. Você falou na questão da torcida. Eu tive uma experiência uma vez, eu torço pro Coxa em 2012. Eu fui no jogo e era Coxa versus Botafogo. E, pô, fazia algum tempo que eu não ia no estádio, fui com meu pai e o Coxa saiu na frente. Nossa, e eu fui com aquilo na cabeça, eu não vou torcer, eu quero perceber o estádio. Meu objetivo, eu não fui para torcer, eu fui para perceber a atmosfera, para sentir a atmosfera. E eu não sei se alguém já teve essa experiência de estar em qualquer lugar, mas não se permitir estar dentro, né? Como se fosse um peixe fora d'água. E eu fiz esse exercício. Pô, a gente saiu do céu e foi para o inferno e era palpável a atmosfera, porque você saiu de um estado de euforia, né, de entusiasmo, para um estádio de ódio, raiva, nervosismo, porque em poucos minutos o Botafogo virou e aquilo ali ficou completamente, nossa, palpável aquela percepção no ambiente mesmo, aquela atmosfera foi transformada com a energia que estava situada. E dali, pô, percebeu que o próprio ambiente ele mudou no estádio, querendo ou não, influenciou os atletas. E tem um pesquisador alemão, hoje ele mora nos Estados Unidos, mas ele tem a cadeira dele na Universidade de Stanford, na Inglaterra, em Oxford. Enfim, é um cara que até ano passado ele veio no André, ele tem uma parceria com o pessoal do programa de mestrado e doutorado em teorias literárias, que é o Gambrit. O Gambrit ele tem um livro chamado A Fenomenologia das Torcidas, né, ou algo assim. Ou seja, ele estuda o fenômeno das torcidas exatamente sobre isso. É engraçado que ele torce pro Borussia, não, pro Bayer Leverkusen, que é a torcida alemã que tem um painel assim. Pô, é bem legal. Então fica de dica aí para quem quiser. A gente sempre traz alguma dica de livro. Bem, Mas eu tenho ele em PDF, esse e outros livros dele, né, outros que estão em inglês, esse está em português. Mas é interessante por essa questão, trazendo esse gancho que você falou. Então, como meio ele influencia a gente. E hoje, né, tem muita gente que prega a ideia assim, você é a média das 5 pessoas que você convive. Eu concordo com isso. Mas aí vem um negócio. Toda vez que eu uso esse princípio com uma verdade e eu só procuro me relacionar com pessoas que vão fazer com que eu aumente essa minha média e vou me relacionar com elas, eu me coloco como melhor que essas pessoas. Aí vai contra o que eu acredito. O princípio que eu acredito é você tem que considerar o próximo sendo superior a si mesmo. Ninguém é tão burro que não tenha o que ensinar e ninguém é tão inteligente que não tenha o que aprender. E se a gente pensar em uma sociedade mais equalitária, o
que a gente precisa fazer? Ser colaborativo. E aí a gente se coloca num pedestal. E aí, meu amigo, quando eu olho para Deus e vejo que perante Deus todo mundo é igual, que todo mundo é um cisco, que entra nu e volta sem nada, não tenho por que eu querer me sobre, sobrepor sobre outras pessoas, porque agora eu mudei o meu círculo de amizade. Na verdade, só revelou quem você quer, quem você é. Tá? Não vou fazer juízo de valor, tá bom, só que aí, quando você coloca assim, você começa a perder a confiança em quem te conheceu quando não tinha nada, porque você agora não confia em ninguém, porque aumentou o teu ganho, a tua riqueza, o teu poder de influência, você perde a confiança nas pessoas. Você não quer se relacionar mais, porque para você não serve mais. Então, isso é um ponto de papo que muitos coaches utilizam que, para mim, eu concordo discordando, porque a gente tem que ser influentes para que outras pessoas também façam isso. Mas aí é tanto para você não pode perder o foco, não pode perder o foco. Eu- Sim. Cadê as pessoas? Mas eu Então, acho que se também você levar isso como premissa para sua vida, sem perder a tua essência, considerando que eu sou a média das 5 pessoas que eu mais convivo e para isso eu vou escolher pessoas que me agreguem no sentido de que eu quero evoluir, mas também eu sei que eu também estou influenciando outras pessoas, eu sei que pessoas, de repente, que eu não estou considerando que me agreguem tanto assim, também estão me fazendo aprender. Eu acho que a gente pode levar isso como uma premissa, mas considerando que todos têm algo a ensinar, né? Então, ok, vou mirar em algumas pessoas porque eu quero atingir determinado ponto, no entanto, todos têm algo a me ensinar. Até porque quando a gente vive os contrastes da nossa vida, somos todos iguais, sim, somos todos iguais seres humanos, mas com determinados contrastes, né? Nós temos o homem, nós temos a mulher, nós temos diferentes raças, enfim, porque é esse contraste que está me ajudando a me ver enquanto indivíduo. Então, a partir do momento que eu tenho o meu marido, o Júnior, que é um homem, quando eu olho para as características dele, olho para ele, eu me entendo como mulher. Então, e se não fosse assim, como que a gente ia se entender com o indivíduo? Então, todo mundo está me agregando por isso, né? Todo mundo está me agregando porque os contrastes estão aparecendo e estão ajudando a me validar enquanto indivíduo, as minhas crenças e tudo mais, né? Então, é por isso que o contraste é positivo. E é por isso que segregar também é tão ruim, né? Você estava comentando sobre isso, sobre a gente não aceitar a opinião alheia, e o Brasil tem vivido, de um tempo para cá, a gente tem vivido esse momento histórico, né? Esse momento político tão acirrado, onde segregou muito, né, a direita e a esquerda, a direita e a esquerda. Quem não está nos polos é o que está em cima do muro, é o que não se posiciona. E aí quem está no polo e assumir um lado para si, não desconsidera tudo que o outro faz. E isso é muito ruim, porque quando eu olho o outro que tem um pensamento diferente do meu, eu não estou usando aquilo para considerar as minhas opiniões, ou para validar o que eu penso, ou para refletir no que eu penso. Eu estou utilizando isso como uma arma para que ele ser meu amigo, ser meu inimigo, para eu excluir aquelas pessoas justamente porque elas pensam diferente de mim. mas E aí aí e olha como as coisas nos influenciam, porque eu estava sendo essa pessoa que estava assumindo um polo, um lado, de me posicionar e eu estava excluindo pessoas por conta disso. Aí chegou um determinado momento eu falei, opa, peraí, não é assim, eu tenho meu posicionamento, ok, vou continuar tendo, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou seguir determinada pessoa que pensa totalmente diferente de mim. Vou seguir. E eu comecei a seguir pessoas que pensam totalmente diferente de mim. E aí, quando eles postavam, né? Estou falando a nível de redes sociais, assim, pra ficar bem exemplificado. Eu vi aquela postagem lá, antes de eu falar, tipo, ah, meu Deus, olha só. Vamos refletir sobre, né? E aí eu li aquilo e pensei, tipo, cara, não é pra mim, ele não tá me atingindo. Ele não tá querendo me atacar. Talvez até quisesse atacar as pessoas daquele polo, né? Do lado oposto. Mas não vou levar isso pro pessoal.
E eu que comecei a me afastar, como você falou, me afastar e ver, considerar algumas coisas assim. E eu acho que a gente precisa fazer esse exercício constantemente na nossa vida. Calma, o outro tem algo para agregar. O outro está me mostrando algo. O contraste é interessante para mim. Eu preciso ver o contraste. Como que eu vou simplesmente definir quem eu sou como indivíduo, as minhas crenças, as minhas ideias, se o outro não está aqui para me contrastar? Então, a gente precisa também refletir sobre isso, né? Então, isso que você falou é muito importante. Ah, que é vai de encontro a você não receber de forma visceral, como se estivesse agredindo ou ferindo a honra do outro. E na verdade, não. Eu pergunto assim, o que todo mundo briga? Poxa, eu quero mais segurança, eu quero mais educação, que na verdade o termo não seria nem educação, seria ensino. Uhum. Quero mais ensino, um melhor ensino, né? E Sim. o outro é a saúde. Se for olhar, são Três pilares. esses três pilares, eles convergem para qualquer ser humano. A briga não está em função disso, está com a forma como vai chegar. Então, se a gente tiver convicção e consciência de que isso é um direito nosso, a gente vai se unir como povo e brigar por melhores condições de segurança, de educação, né, ensino e saúde. E aí, quando a gente coloca essa questão como pilar, não vira uma briga de torcida, nós contra eles. É, E aí, exato. aí a gente consegue ter o quê? Uma profundidade. Você percebe que a discussão sempre está na superficialidade, sempre está porque a superficialidade ela conecta com a massa, a grande massa. Mas quando você vai aprofundando, você vai adentrando mais ao núcleo da cebola, você vai tirando as camadas da cebola e chegando mais no cerne da questão, ali que está o problema. Então, que nem é bacana quando você fala, né, que você se afastou para enxergar. Eu faço isso para quê? Porque quando a pessoa ela vem com uma opinião contrária, eu escuto para tentar entender a raiz daquele raciocínio. Eu tento entender o que está no interior dela para eu não confrontar de frente. Porque se eu confrontar de frente, ela vai estar armada. Então, eu olho e falo, poxa, você tem isso aí como valor, mas olha dessa forma, tenta buscar dessa forma. E assim, a filosofia, ela tem uma área dentro da filosofia que é a cosmologia. A cosmologia, vou pegar do ponto da física, o estudo do cosmos, mas no ponto de vista filosófico, ela está mais relacionada com a visão de mundo, como eu enxergo o mundo. E o mundo, assim, é, pegar fazer uma pergunta de bate-pronto. Como que você enxerga o mundo? Ah, eu enxergo o mundo bom. Ah, eu enxergo o mundo ruim. Cara, essa simples formação, ela vai direcionar muito do que as pessoas elas vão refletir sobre elas. Porque se eu enxergo um mundo cheio de oportunidades, eu vou enxergar só oportunidade na vida. Se eu vejo que o mundo é desigual, eu só vou enxergar desigualdade. Se eu vejo um mundo uma maravilha, eu vou enxergar só as maravilhas. Então, olha como o princípio ele é importante, ele é fundamental porque ele é o fundamento daquilo que vai nos direcionar. E tem muitas pessoas que não entendem isso como princípio, e aí, de repente, elas estão agindo e não conseguem se conectar e entender que esse é um princípio, é um valor que ela tem. Então, tudo, né, as pessoas tudo alvoroçadas, não param para refletir, não param para literalmente parar para pensar, mas pensar no sentido de refletir, né? Porque senão fica aquela ideia de que eu, para meditar, né, refletir, eu tenho que estar imóvel, né? Sim. E as pessoas, quando elas se distanciam, né? Quando elas veem dessa forma segregada, quanto mais segrega, mais elas se distanciam de atributos da vida, né? Então, se a gente começou falando aqui que nós estamos todos aqui unidos num grande esforço colaborativo, que grandes mestres da humanidade sempre pensaram na humanidade, no bem da humanidade, que quando nós queremos coisas em comum, a gente colabora, né, com o nosso crescimento enquanto humanidade.
Então, quanto mais a gente está segregando e excluindo o outro, mais a gente está se afastando desses atributos da vida. E quando você falou aí enxergar o mundo, como você enxerga o mundo, falando literalmente de enxergar o mundo, por exemplo, quem sai dessa esfera aqui, né, e entra no espaço, como é o caso dos astronautas, eles enxergam o mundo literalmente. E dizem que o astronauta, quando ele vê a Terra lá de cima, ele tem o life change effect, que é um efeito de virada de chave, porque você realmente está enxergando o mundo. E aí você vê aquela coisa pequena, onde está todo mundo unido, é a casa, o lar de todo mundo, e aí não tem como você sair diferente disso, né? De uma experiência assim, onde você enxergou o mundo de verdade, literalmente falando. E aí você volta com outra visão, tipo, cara, estamos todos unidos, estamos todo mundo no mesmo bar. Como visão, mudou a cosmovisão, a visão que a gente tem do mundo. Exato. É uma Mas é, oportunidade para poucos, mas os poucos que relatam falam que é justamente a virada de chave. você pode, você pode refletir de forma autodidata, né? Só assistir os vídeos para você começar a ter pequenos vislumbres. Só colocar Então, no Google Maps lá e ir saindo, né, no Zoom. você tem várias animações que colocam, né? Pega de uma folha de árvore, daí de repente ela começa a ir cada vez mais de forma microscópica e você vê que é um universo que é composto uma folha. Aí de repente ele faz o inverso, ele começa pelo telescópio da folha trazer a imensidão que é o universo. É. Então, isso é muito bom. Isso é o tipo de coisa que sempre coloca até vou usar até uma influência do Mário Sérgio Cortella. Ele falou uma vez, quem é você, né? Você sabe quem sou eu? Bom, você é um entre 7 bilhões de habitantes que mora num pequeno planeta dentro de milhares e milhares de galáxias, que não sei o que lá, e daí começa a colocar, então, quem é você, né? Essa comparada é muito bom. É muito bom. E Exatamente. falar disso, eu tive uma influência, Liz, eu tenho que falar. É. Ultimamente tenho assistido, né, algumas pessoas e tal, e de diferentes áreas, né? Seja filosofia, teologia, arqueologia, e muitos têm falado sobre a vida de Agostinho, né? Agostinho de Hipona. E aí, falando, pô, livro Confissões de Agostinho é maravilhoso. Eu comprei, ó, chegou essa semana. Ó, que legal. Começou a ler já? Comecei, porque o que me chamou a atenção? Porque diz que Agostinho tinha uma vida desregrada, né? Bem, diz que os bordéis da época, quando ele se converte ao cristianismo, ele fechou vários bordéis porque ele gastava todo o dinheiro dele, então quebrou. Quebrou. Ele Era ele que quebrou sustentava. a casa. Então, mas diz que era bem. Então eu comprei mais por curiosidade, porque ele fala da vida. Então, o que me chama a atenção é porque isso relato de várias pessoas falando da angústia da alma dele em querer entender qual era o lugar dele no mundo. Então, é algo que aí me chama a atenção. Não porque eu sei qual que é o meu papel no mundo, eu tenho essa convicção, mas entender a angústia, porque hoje eu percebo que eu perdi esse tato de você achar que todo mundo está na mesma sintonia que eu. E então é uma forma de eu me ser confrontado, talvez despertar algo que eu não quero cutucar, mas me sentir desafiado e crescer mais ainda. Então, né, isso que me motivou a ler esse livro. E aí, você já começou a ler ou ainda não? Comecei, mas ele é um livro diferente, eu não conhecia. Ele é dividido dentro do livro em vários livros com uma porrada de capítulo. E são pequenos trechos dele relatando o que está acontecendo com ele. Então, no início, ele é muita narrativa dele no relacionamento dele
como se estivesse louvando a Deus, daí falando do que está acontecendo, né, de quem Deus é, tá nessa pegada. Então, uma leitura que muito se assemelha à Bíblia, porque eu vou lendo e eu vou lembrando de Salmo, de alguns versículos, né, de algumas frases que Jesus disse, então eu vou refletindo, mas eu já fiz algo que não se deve, abrir aleatório no meio, assim, para ver o que está lá na frente. Uma coisa Pegando mais spoiler. angustiante, dando spoiler do livro. Mas você sabe que tem uma reflexão que eu faço, porque hoje a gente pega livro assim, né? Então você tem o livro, você pode chegar no livro, abrir na primeira página, ou abrir na última, você tem o, né? E só que antigamente os livros eram em pergaminhos, né? Então você tinha que realmente desenrolar o pergaminho para ler. E a nossa vida é esse, né? Um pergaminho vivo que está se desenrolando. Fica essa reflexão aí, né? Exatamente. Eu desenrolo o pergaminho de hoje para ver amanhã. E assim eu vou indo de pergaminho em pergaminho. Mas como é bom quando a gente sai fora da caixa, né? E a gente abre a nossa. Pode jogar esse café? E a gente se abre, né? Para as novas curiosidades, a gente se sente curioso e a gente vai pesquisar ou simplesmente, ao invés de simplesmente, tipo, isso não faz parte do que eu acredito, então eu vou simplesmente excluir da minha vida, né? E quando eu comecei a me abrir para isso recentemente, em querer me interessar por algo diferente e eu simplesmente pesquisar e não excluir da minha vida, né? E é interessante porque o momento de vida que eu estou vivendo, eu me confronto o tempo inteiro com o diferente. Porque esse diferente hoje já foi quem eu pensava no passado. Né? Então eu mudei de tal forma, né? Eu estou inserida no meio, por exemplo, meio militar. Quando eu entrei aqui, primeiro eu tive que passar por essa transformação de uma pessoa que era civil, uma menina, né? Porque eu tinha 20 anos, com a experiência zero de vida, muito pouco. E aí eu entrei nesse mundo. E aí eu tive que me moldar e fui moldada. E por muitos anos eu tinha, né, esse molde, dessas características, militar e tudo mais. E aí quando eu saí para fazer uma faculdade, quando eu saí para fazer um mestrado, quando eu saí por conta própria, porque eu queria ver outras coisas fora desse mundo aqui, que quando eu entrei e me moldei, eu tinha uma pretensão. Vou seguir a carreira militar, vou me aposentar aqui e tal, 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 tal. Hoje eu já não tenho mais as mesmas pretensões, por conta de todas as experiências que eu vivi. Então hoje eu já tenho uma cabeça muito diferente do que eu vivo aqui. Por outro lado, chegou um determinado momento que eu tinha esse polo oposto, assim, que eu tendia a confrontar as pessoas e bater de frente. Hoje eu já paro para olhar e eu observo as pessoas falando e tipo, ok, tá tudo bem, é isso mesmo e tal. Então, fala você o que você pensa. Ok, não penso assim, mas tudo bem, né? Interessante quando a gente vai se abrindo e saindo fora da caixa, a gente vai deixando de considerar algumas coisas, mas por outro lado a gente também tem respeito por essas coisas e acho que também entra nisso, né? Falando em convivência humana e convivência com as outras pessoas, a gente falou sobre empatia, mas vamos falar um pouquinho agora sobre o respeito, né? Então, a gente sente empatia pela dor do outro e tal, mas quando o outro está me confrontando, eu também sinto respeito por isso, né? Pela que a pessoa é, ou eu sinto a necessidade de confrontá-lo o tempo inteiro. Eu acho que quando você também vai ficando em paz com as suas descobertas ou com o que você sente, que você acredita, fica mais fácil você ter o respeito pelo outro. E aí você não quer confrontar o tempo inteiro, né? Eu falei e eu voltei ao que a gente tinha falado anteriormente. As coisas estão todas ligadas, né? Não tem jeito. Tá tudo relacionado. É interessante que isso dentro da psicologia, quem estudou isso no início, né, ou refletiu primeiro sobre isso, foi o Carl Jung, né? Ele fala da introspecção e da extroversão, né? Então, parafraseando até
Não, e de forma bem resumida, ele for falar, pô, faculdade. Mas não é que a pessoa naquele momento ela é introvertida sempre. Depende do ciclo de relacionamento que ela tá, ela pode ser Sim. extrovertida. E Uhum. o momento da vida você está tendo uma introspecção, ou seja, você está mais interiorizando. E dependendo do lugar, você está mais, enfim. Sim, Eu, exato. eu, eu passo para os alunos, porque na disciplina de avaliação física, eu falo que a avaliação física ela vai além do físico. A avaliação física, para mim, ela 95% ela é determinada por uma boa anamnese. O que que é a anamnese? A anamnese é você trazer a memória, né, ao pé da letra, mas principalmente eu conhecer o indivíduo, mas não conhecer o indivíduo, aquela coisa padrão. Você tem doença, você tem histórico familiar, você já teve alguma fratura, você gosta de exercício, não, mas é conhecer realmente quem é a pessoa. E para isso você tem que ter traços de personalidade e tipos de inteligência. Então eu passo para os alunos dois testes. Um teste que é o teste de personalidade, que é gratuito, tá na internet, chamado 16 personalidades. Aí ali ele te dá de forma bem objetiva e didática o tipo de personalidade, mas as influências que você tem de outras. Então, para autoconhecimento é importante, mas também para conhecer com quem você vai lidar. E o tipo de inteligência. Então, isso é do. Fugiu o nome. Gartner. As múltiplas inteligências de Gartner. Ele trabalha nisso por quê? Porque não adianta uma pessoa, por exemplo, que é lógico-matemática, vamos ensinar artes para ela. Esquece, a característica dela é isso. É o que você falou anteriormente também, no sentido, pô, não vai dar aqui, porque a minha forma de enxergar é essa. Essa é a minha particularidade, isso que é o barato do coletivo, porque um vai somando com o outro. Eu tenho essa percepção, você tem essa, eu tenho essa facilidade, você tem essa, e a gente vai construindo de forma coletiva. Isso que tem faltado, então, você vai somando. Então, porque se a gente for olhar a própria construção do ser humano, o ser humano ele é um conjunto de células. Cada célula vai formar tecido, conjunto tecido vai formar um órgão, múltiplos órgãos formam um todo, e aí o corpo é formado por várias partes e nenhuma delas vive sem a outra. Mas o dedinho, cara, o dedinho do pé não é só para quando a gente topa na quina do sofá da cama que a gente lembra. Ele está relacionado com Equilíbrio. equilíbrio. Então, se eu perder o próprio dedinho, o minguinho, né? Ele vai fazer falta. Então, é muito perfeito, né, a gente poder fazer essa reflexão e realmente refletir sobre isso. E isso vem algo que vem muito banalizado atualmente, porque hoje se considera PhD quem tem doutorado ou pós-doutorado. E, na verdade, PhD é um máximo, é você conseguir um doutorado que você consegue filosofar. Ele vem do PH de philosophy, né? Philosophical Doctor. Então você é doutor em filosofia, tem aquele assunto, você consegue refletir sobre essas diversas frentes que compõem. Esse é o máximo. E hoje nem todo mundo a gente vê que consegue ou tem essa aptidão, essa desenvoltura para refletir e filosofar acerca disso. É isso que está matando a boa parte da demanda tanto de pesquisa aqui no Brasil, no mundo. As pessoas cada vez mais elas não querem egressar em programas de mestrado e doutorado porque você vai lá para apanhar, para cumprir prazo, É, e aí como que eu quero refletir acerca de determinados problemas para criar soluções que está pior que o meio corporativo. O pessoal fala, mas pesquisa mercadológica, não, pois é, mas o próprio ambiente corporativo ele já entendeu que não adianta colocar os funcionários, né, os colaboradores dele sob pressão, que ele não vai render. O meio que pesquisa, que produz ciência, não faz autocrítica para poder mudar. Então, fica aí a fica crítica. aí a crítica.
Deixo a crítica. Interessante quando você associou com o corpo humano, porque vejam, são células também específicas que estão desempenhando suas funções e que são altamente especializadas. Por exemplo, células do sistema nervoso, do sistema muscular, né, que tem estruturas anatômicas diferentes, funções diferentes, especialidades diferentes e são muito especializadas. No entanto, quando a gente vê o todo, nós vemos um ser humano, um indivíduo, que está dependendo de todas essas inter-relação aí dos sistemas para formar o indivíduo. Então, mais uma vez, né, quando a gente olha o macro, a gente vê o quanto o micro é importante. É a própria medicina, né? A medicina ela se especializou tanto, ela nichou tanto, que hoje, dependendo se você vai num cardiologista, que ele é cirurgião da válvula tricúspide. Ah, mas se for a bicúspide, não, a Daí é bicúspide eu não outro especialista. outro especialista. Então, na verdade, a gente prefere, né, como ser humano, então é mais fácil ir em um clínico geral que vai te olhar como um ser humano, como um Como um todo. todo, exatamente. Exatamente. Por exemplo, a questão do dedinho, você falou. A pessoa pode perder o dedinho e começar a ter problemas de equilíbrio. E aí ela vai em determinado especialista porque a causa é o equilíbrio. Aí começa lá a tratar labirinto, começa a tratar isso e aquilo. Quando Não, vai ver. fato, quer mudar, você compra um tênis que tem 2 centímetros de base, já mudou teu eixo central, teu centro de gravidade, ele alterou, a tua percepção ela mudou. Acabou assim. Então, Exato. não tem como analisar de forma mecânica, rotineira, uma rotina padronizada. Eu digo sempre que minha avó ela sempre falava assim: você quer conhecer uma pessoa, você tem que caminhar com ela, não correr, e comendo sal. Como é que você caminha? Devagar, né? E comendo sal, um pouquinho de cada vez. Olha aí. Sabedoria. Sabedoria. Pessoas que agregam. Pô, assim, os nossos bate-papos, eles são reflexões profundas, né? Então, acho que o fato de acordar cedo interfere muito. Ai, vamos fazer uma última reflexão para a gente encerrar, então. A Vale meditação agora. uma Eu, meditação. Então, ele fecha os todo dia olhos. eu leio a Bíblia e faço, medito lá em cima. E hoje li sobre, né, dentro da Bíblia, sobre a história de Balaão, que, né, Deus, ele, né, o anjo do Senhor, ele desembainhou a espada e o jumentinho de Balaão viu, e teve 3 ocasiões que ela refreou, né, ele se sentiu agredido e a resposta dele foi bater na jumentinha, ou seja, ele puniu a jumentinha agredindo ela. Até que Deus abriu os olhos e ele viu o que estava acontecendo e fez com que a jumentinha falasse com ele. Falou: pô, eu tô aqui desde pequena e tal, te ajudando, colaborando, e você, do nada, você me bateu, você me espancou e tal. Isso, se a gente trazer para nós, cara, muitas vezes a nossa resposta para as outras pessoas ela não tem nada a ver, assim, a gente desabafar ou descontar, né, algo que está em nós e em outra pessoa. Então, vai para uma luta, né, vai treinar um boxe, um Muay Thai e vai descontar isso, ou vai para terapia, ou vai fazer exercício, enfim. Exatamente, né? Embora estejamos todos unidos, também a gente não precisa ficar levando chapuletada aí alheia. Uma culpa, uma responsabilidade. Paulo Vieira tem um livro chamado O Poder da Autorresponsabilidade. Autoresponsabilidade. Exatamente. É autorresponsabilidade. Isso aí. Conclua. Hã? Conclua, que você falou meditação, eu Ah, não era trouxe. meditação, não. É só eu ia te perguntar, né? Para a gente encerrar, se você refletiu sobre e dentre as pessoas que passaram pelo teu caminho, eu ia falar para você honrar uma delas aqui hoje, trazer uma pessoa, falar Eu sobre tenho, ela. eu
tenho diversas pessoas. Primeiro, acho que durante muito tempo, meu pai, claro, mas meu avô, durante muito tempo eu tinha meu avô como referência. Ah, isso pessoal, depois que me marcou mesmo, falando de vida pessoal. O meu pastor, né, que é o Coronel Sanderson de Otaleve, também influencia até hoje. Profissionalmente, o Rosley, que entrou há pouco aí, me influenciou muito. O professor D'Artagnan, antes da faculdade de Educação Física, já fui influenciado por ele por uma questão profissional, porque comercializava o software de avaliação física dele, então eu aprendi sobre avaliação física com ele. Então, para mim, até hoje, se não for a maior, até para não cometer injustiça, está entre os top 5, vai lá, dentro da educação física. Ele é um Wesley Galo, né, o personal Galo, também muita. Eu conheço um outro lado do Galo, porque eu fiquei hospedado na casa dele, na Bahia, né? Então eu convivi com ele, não apenas, né, do showman, de curso e tudo mais, mas eu pude conhecer o ser humano que é o Galo. E até hoje a gente conversa, ah, posso chamar de amigo, né? Ah, não vou cometer injustiça. Mais recentemente, né? Sou bem amigo do professor Cauê também, né? Conheci ele em 2015, se não me falha a memória. Desde então tem me influenciado bastante. Você mesmo, Liz. Putz, Alceni, porra, tem várias. Não, eu não vou ficar falando porque Sim, senão acaba sendo ingrato com algumas coisas. Eu tenho. Mas assim, vai lá. Dessas referências, D'Artagnan, Wesley e Galo, profissionalmente e pessoalmente, meu pai, meu avô e o Sanderson, né? Que na verdade influenciam a minha vida profissional também. Então, sim. São inúmeras essas. pessoas, né? Então, e que fique claro, somos gratos a todos, né? Que nem você falou, para não incorrer em nenhuma injustiça. Olha como estamos alinhados, Léo. Meu avô também, de cunho pessoal, inclusive foi pelo meu avô que eu entrei na Polícia Militar, porque se fosse uma decisão pessoal sozinha, acho que jamais aconteceria. Foi uma influência dele e sempre foi uma referência para mim, como avô e como pessoa também. Minha família, como eu sou muito ligada à minha família, então minha família não tem o que falar, né? Meu pai e minha mãe. Meu pai, minha mãe e meu marido são pessoas assim que eu as tenho como referências assim e que nutro um carinho, uma gratidão enorme e eu sei que eles me apoiam muito, são muito minha base, né? Meus pais, inclusive, como inspiração de relacionamento, porque eles têm um relacionamento duradouro, longo e de muita cumplicidade e carinho. Minha mãe está presente na live, inclusive. Eu não, É... só para cometer assim, eu não falei da minha esposa porque nós somos uma única pessoa só, Ai, que então linda! Se não saiu bem, vale, né? né? É... Profissionalmente também, já começando lá no nível acadêmico, também o professor Osley. Fiquei muito feliz por vê-lo aqui, por vê-lo entrar. É uma grande referência, né? E é engraçado que ele foi também a pessoa que me fez pensar em desistir da educação física, por medo. Você veja, eu, uma militar, passei por um treinamento militar, no primeiro período, aula do Osley. Aquele choque que ele dá no primeiro período, né? Que a gente sabe. Troca, a avaliação troca. É, aí eu cheguei em casa e falei pro Gil, eu vou desistir, isso não é pra mim, não vou dar conta, não vai dar boa dele. Você tá maluca? Não, você vai lá. Eu falei, não, porque o cara me falou lá, olha, meu Deus do céu, eu não vou dar conta. E aí, depois acabou se tornando um grande mestre, uma grande referência, e aí foi inclusive meu orientador, né, da, na graduação, foi ele meu orientador. Aí todo mundo falou assim, sério que você vai chamar o Osley pra ser teu orientador? Eu falei, é sério, muito sério. E aí ele falou pra mim, assim, quando eu fui conversar com ele,
pedi para ele ser meu orientador, ele falou assim, mas não pense que a nossa proximidade eu vou te dar alguns benefícios e tal. Eu falei, não, mas eu não tô vindo aqui te pedir por isso. Eu falei, eu tô vindo te pedir justamente porque eu quero que o meu trabalho seja um trabalho bem feito e eu acho que você vai ser a melhor pessoa para orientá-lo, né? Daí ele, então, tá bom. E de fato, né, não tinha pega leve, não. E depois no mestrado você, Léo, ontem, ontem eu estava ouvindo um curso que eu estou fazendo e eu estava ouvindo a pessoa falar assim que a gente está executando um trabalho e a gente pode atingir o alto nível nesse trabalho dela, mas percebe que quando você une esforços com alguém, você atinge esse alto nível muito mais rápido e de forma muito mais eficiente e tal. E aí eu comecei a refletir sobre algumas coisas. Aí eu pensei justamente no meu mestrado, no meu projeto de mestrado. Eu falei, sem dúvida nenhuma. Eu falei, quem seria eu sozinha nesse mestrado? Eu falei, felizmente eu encontrei pessoas, o Léo, por exemplo, que fizeram assim a minha caminhada lá, caminhar anos-luz, né? Então, de aprendizado, de suporte, de estar junto. Então, eu falei assim, não tem como. Eu sozinha acho que levaria 10 anos para concluir esse mestrado. E com as parcerias que eu encontrei no caminho, eu concluí ali felizmente, dentro do prazo, né, certinho, teve seus perrengues, teve. Mas então saiba que eu sou eternamente grato a você, desde sempre, né, por essa caminhada no mestrado e hoje a caminhada aí na que continua, que se estendeu na vida acadêmica. E eu acho que essas pessoas que eu quero falar hoje, tem inúmeras aí profissionais, a Luciana Medeiros, né, que já está em outra dimensão, mas aqui olhando por nós, é uma grande mestra, foi uma grande mestra e é muito referência. Então, foi uma grande perda para a educação física, sempre falo, sempre lembro dela, sempre está nas minhas orações. E foi uma grande, grande mestra também, me influenciou muito. As minhas amigas que eu encontrei lá no Life, que enquanto trabalhei lá, são muitas pessoas, É, vou mas essas que é lembrar, hoje. senão a gente comente, porque putz, eu não lembro se eu ouvi ou li em algum lugar, mas diz que durante a vida, pelo menos a gente vai ser isso 20 anos atrás, tá? Não é de agora, não. Eu tava na faculdade ainda. A gente vai influenciar pelo menos 15 pessoas e vai ser influenciado por pelo menos 15. Então, isso lá atrás, porque não tinha a internet como a gente tem hoje. Ah, sim. Então, até lá atrás, a gente falava que tinha estudo feito nos Estados Unidos que falava que a gente estava conectado a qualquer pessoa no mundo por um De elo sete, de é, seis, sete conexões. sim, Hoje, na verdade, de forma direta. Se a pessoa tem Instagram, você sim. pode conectar É, direto. Então, eu levei muito isso na vida. Falei, nossa, e se vai refletindo, falei, caramba. Então, quer ver a reflexão que fiz? Falei, cara, ó, conheço o Galo é personal da Xuxa. A Xuxa conhece não sei o que conhece o Pelé, que conhece o presidente. Entendeu entendi. a lógica? Cara, falei, meu Deus do céu. E daí, se eu fizer assim, tipo, ó, e realmente, ó, o pessoal que me conhece, né? Então, vou pegar um terceiro que me conhece, porque daí eu conheço, entendeu? Realmente, como faz sentido, é muito louco isso. É bem louco mesmo. Nas minhas situações aqui citei só as pessoas que tive vínculo direto, assim, mas tem várias outras que me influenciam no digital, inclusive, né? Felizmente a gente hoje vive uma rede que a gente pode ter esse contato em aspas, né? Mas a gente pode ter essa influência de pessoas que estão aí executando trabalhos excelentes e que não conviveriam no nosso vínculo aqui, né? Próximo, a gente não teria contato com esse trabalho. Mas aí o digital nos conecta, né? E aí a gente amplia a nossa rede de influência, sem dúvida. Essa semana eu mandei um e-mail, um antigo fornecedor lá na Inglaterra. Desde 2014 eu não conversava com ele. Ele falou, pô, que surpresa ter recebido uma notícia tua, isso. Como é que estão teus pais? Pô, muito legal. E assim, pro inglês fazer isso. É, exatamente. Legal, legal.
Mas é isso. Então é isso. Acho bom, né? Foi bacana. A gente tá aprendendo a lidar com isso aqui. Exatamente. Então fica aqui nossa gratidão a todas as pessoas que passaram pela nossa vida, nos influenciaram, nos alavancaram de certa forma. Gratidão a todos vocês também que colaboraram aqui no dia de hoje, participaram, entraram, deram seu oi, seu bom dia. Muito obrigada. Estamos aqui por nós e pelas pessoas, né? Exatamente. Tem a mensagem, vamos organizar para fazer os cortes também, para deixar em formato Isso, de pílula. exatamente. É isso aí. Um excelente final de semana a todos. Muito obrigada, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Léo. Obrigada.